Bom dia para você que está aqui nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Exponencial. Eu quero ser encontrado fiel, e você? Acima de tudo, ser encontrado fiel à sua palavra, fiel ao seu propósito, fiel ao seu chamar. Quando você for encontrado fiel àquilo que o Senhor confiou na sua vida, meu amigo, você vai para o crescimento exponencial. Isso é certo e absoluto. Sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial, a nossa live semanal de crescimento exponencial. Lembrando que a exponencialidade, ela não é sobre apenas crescimento, ela é sobre permanecer crescendo. Só é exponencial aquele que cresce e que continua crescendo. Crescer uma vez não significa exponencialidade. É uma honra ter você aqui conosco. Peço para que você agora, no começo da nossa live semanal, já clica no botão do transbordo aí e, igual eu vou fazer agora, vamos convidar as pessoas para o nosso momento de aprendizado, de crescimento. Eu estou aqui convidando as pessoas agora. Lembrando que a nossa live semanal, o nosso Café Exponencial, depois fica gravado, disponível para você aqui no Instagram, e também você pode acompanhar também pelo YouTube, certo? Não ao vivo, depois fica disponível para você lá no YouTube também. Ok? Então chama seus amigos aí para participar. Bom dia para você que já está conosco aqui no nosso Café Exponencial. E nós vamos, como sempre, direto para o nosso tema, direto para a nossa palavra. Quero lembrar você o seguinte, que no dia 2 de dezembro nós teremos um momento, uma imersão mente exponencial, uma imersão Exponential Mind aqui em Maringá. Fica ligado aqui na rede social, que já nós vamos divulgar o local, como é que vai funcionar, mas vai ser uma tarde de grande aprendizado e vai ser um momento, o tema da nossa primeira imersão mente exponencial é mordomia. Mordomia, porque você sabe qual que é o detalhe? O mordomo, ele é aquele que acessa, presta atenção, ele é aquele que acessa a riqueza do dono, do Senhor. Ele é aquele que desfruta o tempo todo dessa riqueza do Senhor. Ele não é dele, mas ele acessa, ele desfruta, ele administra e ele multiplica. E por mais que ele trabalhe, que ele seja o tempo todo trabalhando, ele está também, ao mesmo tempo, o tempo todo administrando e também usufruindo daquilo, certo? Usufruindo de todo aquele benefício. Ele está tendo o prazer de estar ali naquele local, acessando aquela riqueza, acessando aquilo que não é dele. E assim, e essa é a lógica. A imersão Exponential Mind, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, vai ser uma tarde, certo? A partir das 2 horas da tarde, a gente vai colocar aqui nas redes sociais o local e todos os detalhes para você. Você vai aprender sobre mordomia. E aprendendo sobre mordomia, você vai preparar a exponencialidade de crescimento para o seu 2024, com base em princípios, com base na palavra de Deus, com base em uma vida entregue para Jesus Cristo de Nazaré, porque eu sempre falo para vocês que Jesus é a própria exponencialidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida e a exponencialidade. E sabe por que eu falo? Porque sabe que a gente tem que ter legitimidade naquilo que a gente diz, né? Naquilo que a gente faz. E eu particularmente entendo, né, e digo isso com todo respeito, não é de nenhum modo para trazer nenhum tipo de exaltação para minha pessoa, absolutamente não é isso. Mas eu tenho legitimidade para dizer isso, para afirmar que Jesus é a exponencialidade. Porque, para quem acompanha a minha história, sabe, né, da dificuldade que eu passei na minha vida, de situações de pobreza, de depressão e de dificuldade de ambiente familiar um pouco difícil, e que tudo isso foi sendo superado, foi sendo vencido com decisões, né? Tudo isso está no livro Mente Exponencial, que já vai estar disponível para vocês. Mas em determinado momento, além de toda a dificuldade da história de vida, eu também recebi o diagnóstico de que eu tinha uma doença incurável, que era a doença de Chagas, tinha um problema já no coração, que já poderia ser, inclusive, uma consequência daquela doença, até o momento em que eu conheci a exponencialidade em pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E quando isso aconteceu, toda essa dificuldade foi vencida, foi superada, inclusive a doença foi superada. Entenderam? Inclusive a doença foi curada, houve a cura de uma doença que a ciência trata como incurável. Então isso
ter vivido isso, ter a comprovação médica da cura de uma doença incurável, é o que me torna legítimo, né, por ter esse resultado para afirmar com toda certeza que Jesus Cristo é a exponencialidade, é o caminho do qual não tem limites, não é limitado por guerra, não é limitado por problema político, não é limitado por problema financeiro, não tem absolutamente nada que limite esse caminho, porque ele é a própria exponencialidade. E nós estamos, nesse momento, falando aqui no nosso Café Exponencial sobre decisões. Começamos na semana passada a falar sobre decisões e nós vamos continuar. E hoje é uma palavra poderosa aqui para a sua vida, fique atento aqui. Vamos então dar continuidade ao nosso tema, falando sobre decisões. E hoje eu vou partir de uma palavra que está no livro de Efésios, né? Você que vai nos acompanhar aí, depois você pode ler, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 18 até o 21. E ele diz assim, ó: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza. Esse é o detalhe, preste atenção. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então está falando que nós temos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu oro para que o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Jesus chamou, e também as riquezas da gloriosa herança deles, e o ponto que eu quero destacar, e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí ele continua explicando, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também nas eras que hão de vir, na era que há de vir. Então, vamos recapitular. Aquele poder que o apóstolo Paulo está dizendo, o poder de Deus, o mesmo poder que Deus, que o Pai, usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e colocar Jesus acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder e de todo domínio, e fazer do nome dele o nome acima de todo nome, nesta era e na era que há de vir, é o mesmo poder que atua na nossa vida. Aquele poder que o Pai usou para ressuscitar Jesus é o mesmo poder que atua na nossa vida. Vou repetir isso, presta atenção. Essa palavra vai ser poderosa para você. Estamos falando sobre decisões, presta atenção. Vou ler novamente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí o detalhe, esse poder, ou seja, aquele poder que está conosco, aquele poder que o Pai mantém conosco, é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha que doideira, né? A Bíblia está dizendo o seguinte, que o mesmo poder que o Pai, que Deus, o Criador de todas as coisas, usou para ressuscitar Jesus dos mortos e fazer com que ele assentasse à sua direita nas regiões celestiais, e que também fez com que o nome dele fosse colocado acima de todo nome, criasse toda a estrutura de poder do nome de Jesus, é o poder que atua na minha vida e na sua vida. Esse poder está conosco, está aqui. Entenderam? E aí o apóstolo Paulo, inclusive, está dizendo, olha, eu oro para que o coração de vocês sejam iluminados, para que vocês vejam isso, para que vocês enxerguem, para que vocês saibam disso. Porque naquela época, naquele momento em que o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele já estava dizendo, olha, vocês não estão enxergando. Por mais que vocês, às vezes, tenham tido uma outra experiência com Deus, com Jesus, o fato é que vocês não estão enxergando que o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus dos mortos, o mesmo poder em que o Criador de todas as coisas exerceu para fazer com que o nome de Jesus fosse colocado acima de todo nome, para fazer com que Jesus fosse assentado com ele nas regiões celestiais acima de todas as coisas, é o poder que atua ao meu lado, ao seu lado, é o poder que está conosco. Ele não mudou.
Entendeu? Deus não mudou, ele continuou exercendo o mesmo poder. Qual que é a diferença? A diferença é que as pessoas não enxergam, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro também, entre outras coisas, para que vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, a fim de que vocês saibam. Certo? Você sabia disso? Né? O apóstolo Paulo, naquele momento lá, já orou por você, dizendo, olha, eu oro para que vocês saibam disso, porque as pessoas não sabiam, e ainda hoje as pessoas não sabem. Ou seja, nós temos um grande problema de identidade, nós temos um grande problema de conhecimento. Certo? Porque quando nós não sabemos, nós não acessamos. Quando nós não acessamos, a gente acaba vivendo muitas vezes uma vida medíocre, uma vida muito aquém do que nós poderíamos viver, exatamente pelo fato de que nós não acessamos aquilo que já está conosco, aquilo que o Senhor nos deu. É mais ou menos aquilo que o profeta Eliseu, né, na Bíblia, cita que em determinado momento o profeta Eliseu estava lá com o seu ajudante, o ajudante estava morrendo de medo, e o profeta Eliseu fala o seguinte, olha, Senhor, ele começa a orar, abra os olhos dele para que eles vejam que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Ou seja, os olhos precisam se abrir, a identidade precisa ser ativada para que você viva o exponencial. E eu repito, quando você fala de viver o exponencial, é o exponencial mesmo, é como eu passei, falei para vocês no começo. É a situação que eu passei na minha vida de ter uma doença incurável, por exemplo, de ter doença de Chagas, de ter um coração comprometido que não tinha saída para a medicina e que ainda assim houve a cura. Essa é a exponencialidade que ultrapassa todo e qualquer tipo de limite. O nome dessa exponencialidade é Jesus e ela está aqui disponível para nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, conhecer aquele que nos chamou, aquele que nos constituiu para um propósito e entender que existe um poder dele que atua na nossa vida e que esse poder é exatamente o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus dos mortos. Olha que doideira, olha que loucura. Então, todos os dias da sua vida, você precisa ativar a sua identidade, você precisa ativar a sua memória, você precisa orar e inclusive buscar dentro de você, entendeu? A compreensão de que o poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dos mortos é o poder que ele continua agindo na sua vida. E por que você passa por tanto problema e às vezes vive uma vida medíocre? Simplesmente porque você não acessa, e existem formas de você acessar. Isso precisa se transformar num caminho neural na sua vida, entendeu? Isso precisa se transformar numa verdade absoluta. Uma das primeiras lives do Café Exponencial que nós falamos aqui, nós falamos exatamente sobre identidade. A sua identidade tem que ser algo inabalável. A sua identidade em Jesus, a sua identidade que não se confunde com a circunstância, a sua identidade que não se confunde, sobretudo, com os seus próprios erros, que não se confunde com aquilo que acontece circunstancialmente na sua vida. O mundo hoje, o conceito hoje que existe no natural, digamos assim, no mundo, ele é absolutamente contrário a isso que está escrito aqui. Porque hoje no natural é o seguinte, você sente uma coisa, não tem problema não, é isso aí, respeita o que você sente, é isso que você é isso que você sente, você tem a identidade que você quer que você tenha, entendeu? Você está sentindo alguma coisa, você sente um desejo, você sente outro desejo, não tem problema não, isso é você, tem que respeitar isso que está em você, siga os seus sentimentos nada, a sua identidade ela é fixa, ela é aquilo que o Senhor disse ao seu respeito, faça prova dessa palavra, viva isso de forma experiencial. Prova a verdade disso aqui, porque Deus nunca mentiu, Deus não fez uma piada. Se Ele está afirmando que o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos é o poder que continua agindo na sua vida, na minha vida, que continua ao nosso lado, disponível para nós, é porque isso é verdade absoluta. Agora, para isso, você não vive isso porque a sua mente se enche de dúvida, sua mente se enche de medo. E os conceitos trazidos pela atualidade são conceitos de medo, são conceitos de dúvida, porque são conceitos que atentam contra a verdade da palavra. Entendeu? Tudo aquele que atenta contra a verdade da palavra, atenta contra a sua identidade e, consequentemente, te afasta daquilo que o Senhor já conquistou para você. Certo? Presta atenção. Então, por que você não acessa essas coisas? Porque você não consegue tomar as decisões certas com base na sua identidade. Estamos falando sobre decisão. E o que te impede de tomar boas decisões é exatamente a combinação da dúvida com a indecisão que gera o medo. Indecisão mais dúvida, que aliás a indecisão é a própria dúvida, né? É a mesma coisa, na verdade, mudou só o jeito de falar. As duas juntas formam o medo, certo? Indecisão, dúvida é igual a medo.
Medo, indecisão e dúvida retira um poder fundamental para conquistar qualquer coisa, que é a autoconfiança e a convicção da possibilidade. Presta atenção, você só vai crescer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, quando você tiver certeza das coisas, certo? Quando você tiver confiança naquilo para qual você foi chamado, quando você afastar da sua mente a indecisão, certo? E quando você afasta da sua mente a indecisão, é evidente que você vai tomar decisões e que muitas decisões vão dar errado. Esse foi o tema da nossa live na semana passada. E mesmo quando as suas decisões dão errado, você tem que olhar para o resultado da sua decisão não como um fracasso, mas apenas como um aprendizado. Ter convicção para tomar decisão não significa acertar sempre. Isso seria infantilidade. Pensar que uma pessoa convicta, que toma decisões, é uma pessoa que acerta sempre, isso é infantilidade, certo? Isso não é real. A diferença entre as pessoas que vencem e as pessoas que fracassam, ela está no fato da interpretação da realidade. Como é que elas interpretam a realidade? As pessoas que fracassam, elas veem nos problemas das indecisões duas coisas. Primeiro, elas não veem responsabilidade própria, elas são vítimas, elas se vitimizam e culpam outras coisas. A culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é de todo mundo menos dela. Então, esse é um fator que, enquanto você não sair do padrão total de vitimização, é impossível chegar a um crescimento, certo? E a outra coisa é que elas atribuem um significado 100% negativo. Elas se veem fracassadas. Esse é o padrão de pensamento de quem tem mindset fixo. E o mindset fixo não cresce, ele sofre. É uma pessoa que para diante das dificuldades, que fica sofrendo, que fica remoendo. O mindset de crescimento, pelo contrário, ele atribui um significado diferente. Primeiro, quando toma uma decisão e essa decisão ela não atinge aquele resultado esperado, e muitas vezes ela traz um resultado negativo, primeiro, ela assume a responsabilidade. Eu tomei essa decisão, eu sou responsável por isso. Eu me relacionei com tal pessoa e esse relacionamento me trouxe tal prejuízo. Não é a pessoa que me trouxe prejuízo, é o relacionamento que eu tive com ela que me trouxe prejuízo. Entendeu? Então, não vou atribuir o resultado para ela, não vou atribuir culpa para ninguém, porque eu sou autorresponsável. Primeiro ponto é esse. Segundo, ela analisa aquela situação de acordo com o resultado. Ou seja, se eu não conseguir o que eu queria, eu vou analisar o que eu aprendi e vou refazer os meus caminhos, mas eu não vou ficar parado lá remoendo, meu Deus, o que aconteceu, e agora porque nada na minha vida dá certo. Nada disso. Quando você transforma, muda o significado do fracasso para resultado, o resultado é o que você aprende. Não alcancei o resultado, então eu vou refazer os meus caminhos para que eu chegue no resultado esperado. Entendeu? Esse é o mindset de crescimento. É uma diferença gigantesca entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Certo? Então, presta atenção. Quando você... É impossível, conforme eu disse, é impossível você estabelecer um padrão de crescimento se você não tiver autoconfiança, se você não tiver convicção. Convicção. E a sua convicção precisa partir de uma base que te dê solidez nela. Qual é a base que te dá solidez nela? A palavra que nós lemos no começo da nossa live, que está lá em Efésios. Qual é a palavra, meu amigo? A palavra é que o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus dos mortos é o poder que ele continua exercendo em mim e em você. E aí eu junto com tudo aquilo que Jesus disse, olha, quando vocês pedirem alguma coisa, vocês pedirem como se já tivesse acontecido, assim será feita a vocês. O próprio Jesus disse, ontem à noite eu li o livro de João com os meus filhos, no capítulo 14, e a gente estava lendo lá Jesus dizendo para os apóstolos, olha, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e ainda farão maiores. Olha, essa é a base da convicção, da autossegurança que tem que estar dentro de mim para que eu tome decisões. Você não pode permitir que a sua mente se encha de medo, se encha de indecisão, se enche de confusão. O livro de Tiago diz que a pessoa que tem mente dividida, que fica vacilando, que não sabe se vai ou se vem, que não começa as coisas, ou que quando começa não termina, certo? Porque deixa a sua mente ser tomada por medo, não receberá coisa alguma do Senhor. É isso. É isso. O Napoleão Hill, quando ele trabalha naquele livro, As 16 Leis do Sucesso, ele trata uma parte inteira falando sobre o poder da autoconfiança, o poder o poder que existe quando a pessoa ela se empodera, ela sabe que ela tem a capacidade de fazer alguma coisa.
certo? E você consagrando seus projetos ao Senhor, já falei isso para vocês, mesmo que eles não alcancem o resultado esperado, aquilo é apenas aprendizado. O fato é que a sua mente tem que estar cheia de decisão. Então eu estabeleci um objetivo, eu vou seguir no meu objetivo, não vou permitir que a minha mente se encha de indecisão, porque mesmo que eu erre, mesmo que não aconteça aquilo que eu esperava que acontecesse na minha vida, eu sei que ainda assim o poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos continua agindo na minha vida e não haverá um prejuízo que eu não possa suportar. Muito pelo contrário, o que eu passei nesse momento é tão somente aprendizado, então eu vou aprender, porque no passo seguinte, talvez no segundo, no terceiro, no 10º que seja, o resultado vai ser recuperado, e quando ele for recuperado, ele será exponencial, ou seja, vai ser muito maior do que tudo aquilo que eu planejei. Entenderam ou não? Poder próprio, convicção, decisão, afastar da mente todo início, sabe, de medo, todo princípio de medo, todo princípio de dúvida. Você precisa entender uma coisa: se você quer mudar qualquer tipo de circunstância, você primeiro precisa mudar a sua convicção. Qual é a convicção que está dentro de você? Quando nós falamos sobre convicção, nós estamos falando sobre, do ponto de vista da programação neurolinguística, nós estamos falando sobre o ponto de vista dos níveis neurológicos, do mais elevado, que é o nível neurológico da identidade, certo? Muitas vezes nós falamos, e eu particularmente já falei aqui, que nós somos muito moldados pelos nossos pensamentos, e o livro de Provérbios diz que aquilo que você pensa, você é, mas na realidade o pensamento ele é uma fase intermediária. Ele é uma fase intermediária. O pensamento acaba moldando o nosso comportamento, só que o pensamento, por outro lado, ele é moldado também pela nossa convicção. Qual é a convicção que tem dentro de você? Qual é a identidade que tem dentro de você? Sabe, você tem uma identidade de uma pessoa que conquista, que pode fazer as coisas, que é uma pessoa realizadora, ou não, certo? Ou você está naquele nível que você ainda precisa, né, receber a oração que o apóstolo Paulo estava fazendo. Oro para que o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês saibam, a fim de que vocês conheçam, a fim de que vocês tomem conhecimento de que o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos é o poder que continua agindo em você. É o poder que está do seu lado. Acesse, amigo. Acesse esse poder. Traga para o seu nível de identidade, traga para o mais profundo da sua consciência a ideia de que o mesmo poder que o Pai, o Criador de todas as coisas, usou, exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, continua agindo na sua vida. É isso que tem que estar dentro de você. Porque quando você age desse modo, é porque você tomou uma decisão de fazer da sua vida um instrumento para que o Senhor seja glorificado, e naturalmente isso vai te levar para a prosperidade, isso vai te levar para a cura, certo? Porque você não vai ficar parado diante da circunstância, você vai ser uma pessoa autorresponsável e que continua seguindo em meio à adversidade. Esse é o detalhe. Você tem que entender que todas as pessoas que vencem, elas passam por grandes adversidades. O próprio Jesus disse que todos aqueles que deixam todas as coisas por conta dele e do Evangelho, recebem 100 vezes mais. Recebe propriedade, recebe muitas coisas boas, mas recebe 100 vezes mais adversidades também. Certo? Portanto, a resiliência é o ponto fundamental. E a resiliência depende dessa convicção, desse poder pessoal. Entenda o seguinte: o crescimento, a prosperidade, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto de um conjunto de decisões e um conjunto de comportamentos que envolve organização. Quando você junta tudo isso, você junta a organização, a disciplina, o foco, o ato, a ação, enfim, o conjunto, a somatória de uma série de posturas pessoais, leva à prosperidade, leva ao enriquecimento, leva ao crescimento exponencial, e esse conjunto de ações começa por uma postura pessoal, que é a convicção, a certeza, certo? A certeza de que você pode crescer, a certeza de que você pode fazer coisas muito maiores do que você tem feito. Foi o Jesus que disse isso, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré que disse que vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e ainda farão coisas maiores. Ele ressuscitou Lázaro, ele curou pessoas, ele prosperou pessoas, e essa capacidade, esse poder, entre aspas, de fazer coisas maiores, eles estão do nosso lado. Então, um conjunto, a organização de fatores para te levar ao crescimento exponencial começa com a sua convicção, porque você vai ser moldado pela sua convicção. Entenderam ou não? Então, por isso que às vezes não basta você
criar uma base de pensamento positivo. Ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se dentro de você não acredita nisso. Você não muda o nível da sua convicção. Entenderam? E por isso que o pensamento ele é um nível intermediário. Ele é um nível intermediário. É claro que ele determina os seus comportamentos, sim, muito, só que não adianta nada eu também ficar pensando de forma artificial. Ah, eu fico pensando que eu vou fazer as coisas, fico pensando que eu posso vencer, mas dentro de mim não existe a convicção. Amigo, a fé, ela não depende de circunstância. Eu estou falando que a convicção de que você pode crescer, que você pode alcançar coisas gigantescas na sua vida, tem que começar enquanto você não tem. Porque esse é o princípio da fé. Esse é o princípio que o Senhor quer desafiar na sua vida, e você que acompanha o Café Exponencial, você é desafiado para viver isso na sua vida. Você acreditar que pode fazer grandes coisas depois que você já tem grandes coisas na sua vida, sabe, já tem instrumentos para isso, você já tem base, você já tem coisas do seu lado que te permitem fazer grandes coisas, o mérito é seu. Paciência, isso não é nada demais. Seria burrice se você não alcançasse. Agora, o desafio que é lançado aqui no Café Exponencial é você crer, é você se desafiar a fazer grandes coisas quando você não tem nada. É nesse momento, é no dia que se chama hoje. Eu quero que você pegue um papel e você vai escrever quais são as coisas que você vai conquistar no ano, ainda no ano de 2023 e no ano de 2024, muito além daquilo que os seus recursos atuais permitem. Mas é claro que você não vai deixar isso de forma subjetiva. A partir do momento que você escreve, que você estabelece o seu objetivo, você vai começar a organizar as coisas conforme nós temos falado. Você vai pegar todas as lives que nós já falamos, todas as lives do Café Exponencial, e você vai aprender como organizar essa força. Só que para isso você vai entender que o seu padrão de decisão tem que estar respaldado numa convicção inabalável de que você foi chamado para o crescimento, de que você tem capacidade de ir para o crescimento. Por quê? Porque o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos é o poder que continua à sua disposição, agindo do seu lado. E você só não vive isso porque você não acessa, porque você não enxerga. E mesmo na época de Jesus, as pessoas também não enxergavam, tanto que o apóstolo Paulo orava para que as pessoas tivessem conhecimento, pudessem acessar esse poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Então, em nome de Jesus, que os seus olhos se abram nessa terça-feira para que você enxergue isso e, consequentemente, meu amigo, presta atenção. Você que me acompanha aqui. Tem uma palavra que eu costumo dizer muito em tudo que eu falo, nas palestras, aqui nas nossas lives, que se chama congruência. A partir do momento em que eu tomei a decisão, que eu sei, então, que o poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus, ele está comigo, ou seja, então eu tenho um poder ilimitado aqui, evidentemente eu vou ter congruência agora. Então eu não vou mais abrir a minha boca para lamentar, para ficar, lamentar não, mas para murmurar, para ficar reclamando. Eu vou ter um padrão de comunicação que seja congruente com aquilo que eu acredito, para que aquela convicção se torne realidade. É assim que eu mudo a minha base de pensamento, é assim que eu crio caminhos neurais em mim. Entendeu? Então eu vou frear a minha boca, frear os meus comportamentos. Eu não vou ter medo de tomar decisão. Eu preciso desligar algumas coisas, eu preciso sair de ambientes, eu preciso, às vezes, mudar um emprego, abrir uma empresa, enfim, tomar decisões difíceis, mandar alguém embora, contratar outra pessoa, mudar o caminho, analisar as coisas, porque eu vou assumir o controle. A Bíblia diz no livro de Gênesis 1:28 que o Senhor ele colocou essa ordem em nós, está no DNA do homem e da mulher. Domine sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas, assuma o controle sobre a sua vida. Você não é vítima de nada. Toda vitimização é um padrão de pensamento que vem do inimigo para te manter numa linha de destruição, para te manter na linha baixa, para te manter no anticrescimento. Compreende isso? Domine sobre todas as coisas, governe, assuma o controle, olha para a situação, olha para as tuas contas, olha para o teu projeto. Se você não tem projeto nenhum, o que vai ser multiplicado, amigo? O que vai ser multiplicado? Se você não tem pensamento nenhum, se você não tem ideia nenhuma, se você não sabe o que você vai fazer, o que vai ser multiplicado? Certo? Tem que ter uma base para multiplicar. E a base para multiplicar são as suas convicções, são as suas ideias, são os seus projetos. Mas olha para a tua situação e assuma o controle sobre a sua vida, tendo uma convicção de que você pode mudar qualquer situação, certo?
poder pessoal alinhado ao nosso comportamento, às nossas atitudes, aos nossos valores, nos leva a um profundo senso de responsabilidade sobre a nossa vida e muda qualquer circunstância, certo? Todo o processo de mudança do nosso exterior começa necessariamente com a mudança dentro de nós, mudando a nossa convicção. Vou repetir isso. Todo processo de mudança exterior, ele começa necessariamente dentro de nós, mudando o nosso padrão de convicção, mudando o nosso padrão de identidade. Não é o seu exterior que vai mudar primeiro, é a sua convicção, é a sua identidade que tem que mudar primeiro para que o seu exterior seja contaminado como fruto, como resultado do seu comportamento, da sua comunicação, da sua fala, daquilo que você enxerga e daquilo que você faz. Entendeu ou não? É assim, é uma lógica inversa, né? O materialismo histórico e dialético do Karl Marx, ele diz que as pessoas são fruto da realidade. Olha como é antibíblico esse negócio, né? Sabe? Ele diz que as pessoas são fruto. Então o que as pessoas fazem naturalmente é fruto da onde ela está. Isso até de fato acontece. Só que nós não podemos admitir isso como uma verdade absoluta e condicionante da nossa vida, porque não é assim que não é para isso que nós fomos feitos, porque nós somos feitos para que a realidade seja mudada. Entenda o seguinte: se você está em determinado local, por mais difícil que seja o local onde você está, existe um propósito de alteração daquela realidade, e você é o instrumento para alterar a realidade onde você está. Entenderam? Você é um instrumento. Você é um instrumento, o seu exterior vai ser mudado quando você mudar o seu padrão de convicção, quando você alterar a sua identidade, quando você alterar o poder que existe dentro de você. Certo? Para você que está chegando agora aqui na nossa live, nós estamos falando sobre decisões, estamos falando sobre poder pessoal, estamos falando sobre o poder de convicção, e nós partimos hoje da palavra que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 18 ao 21, onde o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu oro para que vocês acessem, para que vocês saibam, para que vocês tenham conhecimento que o mesmo poder que o Pai, o Criador de todas as coisas, ele usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e elevá-lo e colocá-lo acima de toda potestade, acima de toda autoridade, assentado nas regiões celestiais, é o poder que atua na minha vida e na sua vida. Ou seja, ele está dizendo que ele ora para que as pessoas saibam disso, porque esse poder continua ao lado de todas as pessoas e as pessoas não acessam porque não sabem, porque não conhecem. Ou seja, a falta de conhecimento da ideia de que o mesmo poder que o Pai ele exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos continua ao nosso lado, nos impede de acessar isso. E a gente fica aí feito barata tonta, né? Girando, correndo atrás das coisas de forma medíocre, de forma superficial, quando nós temos a capacidade de organizar as nossas convicções para que a gente dê caminho para que a gente dê passos mais largos. Vamos lá, partindo para o encerramento aqui da nossa live. Quando você organiza as suas ideias dentro de um padrão de convicção inabalável, você afasta a indecisão da sua mente, você afasta o medo da sua mente, mesmo que a situação seja difícil, já falamos sobre isso, né? Você afasta, você vai passar por alguns estágios para que você construa o seu poder pessoal de crescimento. Primeiro, quando você vive a partir da indecisão, você é uma pessoa dependente, certo? As pessoas dependentes, elas são controladas pelo seu próprio condicionamento mental. Então, a pessoa que ela é dependente, ela é aquela pessoa que vive por sentimento. Então, ela levanta de manhã, ela está com medo, ela não sai da cama, ela vai fazer alguma coisa, ela fica indecisa, ela não faz, ela enrola, ela procrastina, certo? Ela recebe uma notícia negativa, ela se desespera, ela confunde a sua identidade com a circunstância. É o que o mundo prega hoje. Ah, você sente isso, você sente vontade, você sente desejo? Não tem problema não. Então a pessoa pode ser cachorro, pode ser o que quer. Não é assim? Não tem hoje encontro as pessoas que pensam que são cachorrinhos e dizem que se elas pensam que são cachorrinhos, se ela tem vontade de ser cachorrinho, ela tem todo o direito de ser cachorrinho. Que pensamento de morte! Entendeu? Que pensamento maluco é esse, meu amigo? Você não é a sua circunstância, você não é nem mesmo os seus próprios erros, sabe? Para de ficar prostrado diante da circunstância, diante daquilo que os seus olhos te mostram, diante dos seus próprios erros, porque você não é isso, você é aquilo que o Senhor te fez.
você é isso, você é aquilo para qual o Senhor te fez. E Ele disse que todos aqueles que nele creiam têm a vida e têm abundância. Então a sua identidade é de abundante, é de sarado, é de curado, porque Jesus conquistou isso para você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos de vocês se abram para que vocês enxerguem isso. Então, uma pessoa dependente, ela vive de acordo com o seu condicionamento mental. Então, ela sente medo, é medo. Ela sente dúvida, é dúvida. Ela sente que não quer falar com alguém, ela não fala com alguém. Ela sente que tem que brigar, ela briga. Entendeu? É um animal irracional, né? Porque os animais são assim. Os animais é que agem, sabe, de acordo com o feromônio. Sente um cheirinho, um feromônio aqui, ele vai lá e tem relações de qualquer jeito, porque a pessoa foi levada pelos seus sentimentos. Mediocridade, sabe? Você tá nessa fase ainda de ser levado pelos seus sentimentos. Eu estou sentindo. Isso é medíocre. Isso é medíocre, certo? Isso é medíocre. Você não foi chamado para viver a mediocridade, porque Jesus não morreu por algo medíocre. Jesus morreu por você. E ele disse, eu vim para que todos aqueles que me creiam tenham a vida e tenham abundância. E por outro lado, o ladrão não veio para outra coisa, senão para matar, roubar e destruir. Esse pensamento de viver por sentimento, esse pensamento do ladrão, porque te leva para uma vida medíocre. Você não foi feito para a mediocridade. Jesus não morreu pela mediocridade, amigo. Entenderam? Estágio da dependência, quando não tem organização mental, quando não tem convicção pessoal. A partir do momento que você enxerga, opa, mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, é o poder que está do meu lado. Toma posse, pega para você. Mas isso não é uma questão subjetiva, tomei posse. Tem gente que fala assim, tomei posse, agora eu vou ficar quieto aqui na minha cama aguardando acontecer. Amigo, quando é que Deus fez alguma coisa assim? Sabe, o princípio da autorresponsabilidade com o Senhor, ele é absolutíssimo, como todos. Deus não permite ser zombado, que você semeia e você colhe. Então você fica parado, quem fica parado colhe paradeira exponencial, certo? Quem não semeia vai colher o quê? Não colhe nada, tá? Vai ficar na dependência de decisão tomada pelos outros. Mas enfim, saindo do nível da independência, você vai para o nível da independência. Primeiro, enquanto não assumimos a responsabilidade absoluta sobre a nossa vida, nós permanecemos no estágio da dependência e a nossa autoconfiança será sempre restrita. Por outro lado, quanto maior for o seu poder pessoal, maior será seu nível de independência e autoconfiança em você. Então, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você já compreendeu que o poder de Deus está do seu lado e que você pode e deve tomar decisões, ainda que as coisas não saiam conforme você espera, a live da semana passada, mas que você precisa continuar caminhando e tomando decisões, você passa a ser independente. Por que independente? Independente do seu padrão mental, porque você passa a ser dependente daquilo que o Senhor fez você. Pronto, você tem independência, você vai para o nível da independência. Agora, o mais importante de tudo é que depois que você chega no nível da independência, que você alcance um outro nível, que estou usando aqui um conceito do Napoleão Hill, que é o nível da interdependência. O nível da interdependência é quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você sabe que sobre você existe um propósito de crescimento e, portanto, você vai enfrentar as dificuldades, vai continuar caminhando, vai tomar decisão, está com o seu padrão mental organizado, não é mais dependente do seu próprio sentimento, mas aí você vai começar a juntar uma força com a outra. Você vai ver as pessoas que estão do seu lado, você é casado, então você vai ver qual o poder que tem no seu marido, você vai pegar o poder que tem na sua esposa, você vai pegar o poder que tem nos seus filhos, você vai juntar as pessoas que trabalham com você, os seus funcionários, e vai criar um mastermind, a mente mestra. É aquilo que está no livro de Gênesis, quando as pessoas estavam construindo a Torre de Babel, o Senhor veio, o próprio Deus veio e falou o seguinte, olha, esse povo, eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo propósito, eles estão agindo de acordo com a mesma finalidade, logo ninguém mais poderá parar esse povo. Entenderam ou não? Por quê? Porque quando você concentra, você foca energia em uma determinada coisa, em um determinado objetivo, em um determinado propósito com as pessoas que estão do seu lado, você cria um poder coletivo gigantesco. Existe uma energia cinética que faz as coisas acontecerem de forma mais rápida. Só que para isso, você só faz quando você saiu do nível da dependência. Então você já organizou o seu padrão de convicção mental, é uma pessoa independente, só que agora você vai se conectar às forças que estão do seu lado para gerar crescimento. É assim que faz as famílias crescer.
A partir de hoje, você vai sentar com a sua família, estabelecer os seus propósitos, estabelecer aqui, aonde é que vocês querem chegar. Você vai sentar com o seu time, lá do seu trabalho, certo? Com as pessoas que trabalham com você, com a sua equipe, se você tem uma equipe de vendas, não interessa. E para você criar essa mente mestra, vocês vão trabalhar com o mesmo propósito. E você vai eliminar do seu meio todas as pessoas que não têm autorresponsabilidade. Se tiver no seu meio, no seu time, uma pessoa que está culpando o outro, que não assume a responsabilidade pela própria vida, meu amigo, se isso está na sua disposição, elimina. É claro que você não vai eliminar a esposa, não vai eliminar o marido, porque quando se trata de família, a questão é de treinamento, porque o Senhor, Ele não nos coloca para cumprir um princípio a partir da destruição de outro princípio. Entenderam? Mas é isso. Então, qual é o aprendizado de hoje? Autoconfiança, identidade inabalável, decisão, eliminar todo o padrão de indecisão da sua vida. O que te torna uma pessoa decidida não é o que a circunstância te mostra, você não é fruto, você não tem a identidade, não é fruto não, você não tem a identidade dos seus erros, das circunstâncias, do seu passado. Vou encerrar o nosso Café Exponencial dizendo para você que pouco importa o que aconteceu na sua vida até ontem. Pouco importa, talvez você esteja assistindo a nossa live pela primeira vez e está aqui com a cabeça a mil, cheia de acusação. Quero dizer para você que o sangue de Jesus foi derramado para que toda a escrita de dívida que consiste em ordenanças que nos são contrárias fossem removidas. Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. E enquanto nós estamos no período da graça, no período da qual o sangue de Jesus ele é infalível, ele é absoluto, ele perdoa os nossos pecados desde que você confesse, desde que você reconheça esses pecados. Portanto, a Bíblia diz o seguinte, que o justo não vive pelo que vê, certo? O justo vive por fé. E a fé é o título de propriedade, a escritura pública daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Então, é o título de propriedade, a escritura pública daquilo que eu não vejo, mas já é meu. Se eu não vivo por vista, por que eu me sinto doente? Certo? Pouco importa se você tem um diagnóstico médico falando que você está doente, faça tudo que o médico falar para você fazer. Mas tenha convicção inabalável que essa não é a sua identidade, porque a Bíblia diz que em Jesus você foi curado de todas as enfermidades. Se você está com um problema financeiro, a sua identidade não é de problema financeiro, porque Jesus diz que todo aquele que nele cresce tem a vida e a tem abundância. Se a tua vida for uma podridão até ontem, a partir de hoje ela é a abundância, porque você vai colocar a sua convicção no sangue do Cordeiro, entendeu? Que foi derramado por algo que tem valor, que é a sua vida, para que você, com toda a podridão pela qual você passou até hoje, possa ser a própria justiça de Deus, para que as pessoas olhem para você e pensem o seguinte, não é possível que esse sujeito é aquele que fez tanta coisa errada, que era tão ruim, e agora está crescendo tanto, está ficando rico, está curado, está sarado, para que você abra a boca e diga o seguinte, só tem um caminho que me levou a isso. A exponencialidade em pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? É assim, e é com essa convicção que você vai terminar essa live agora em nome de Jesus. Todo o pecado foi sarado. Amigo, se você confessou, se você entregou a sua vida para Jesus, uma mente nova eu declaro sobre a sua vida, um pensamento novo, nenhuma acusação, porque a acusação ela está gerando medo, ela está gerando a indecisão e o medo é o que paralisa a sua vida, é o que retira a sua autoconfiança, e sem isso você não caminha, A partir de hoje você aprendeu que o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, que colocou Jesus Cristo acima de todas as coisas, é o poder que ele continua exercendo, agindo na nossa vida. Certo? Então não tenha medo, amigo. Pode caminhar diante de lobos, pode caminhar diante de gigantes, pode vir o turbilhão de problemas que for, que ainda assim o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos continua na sua vida. Portanto, há um princípio de prosperidade, há um princípio de cura, há um princípio de crescimento sobre você. É isso, coloca isso de forma convicta na sua boca e usa a autoridade, governe sobre todas as coisas, tenha domínio sobre todas as coisas, abra sua boca para declarar, certo? Por quê? Porque primeiro você é, depois a circunstância muda, não é o contrário, não seja tolo, não seja trouxa de achar que a circunstância vai mudar primeiro para depois você mudar, isso é coisa do marxismo cultural, isso é coisa do materialismo histórico dialético de Marx, e nós não nos rendemos a essa circunstância, porque não é isso que o Senhor disse, muito pelo contrário, primeiro nós somos, para depois a realidade mudar. A realidade é mudada a partir da mudança das nossas convicções.
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Compartilhe essa live, comenta, muito importante você comentar, manda para os seus amigos, acompanha lá no YouTube que ela vai para lá também. Dia 2 de dezembro vejo você na imersão Exponential Mind. Fica atento aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.